Boa noite a todo mundo que está nos assistindo, que está nos ouvindo aí posteriormente. Eu sou o Marlon Vidal e hoje eu vim apresentar o Tech Leadership Talks com um convidado super especial, o Pedro Dias. Ele é Managing Partner aí na Canastra Ventures, um fundo de investimento que está se lançando, né, no mercado aí já há algum tempo para poder captar startups de IA com alto potencial de crescimento. Quero passar a palavra aí para o Pedro poder se apresentar e a gente falar, né, um pouquinho do tema da noite, que é CTOs são os novos CEOs das startups de IA, né? E o porquê que esse assunto é extremamente importante para a gente poder conversar, né, e aprofundar um pouco mais, principalmente para quem está pensando em empreender nesse mundo de startups, mas quero passar a palavra aí, Pedro. Está com você. Valeu, Marlon. Primeiro, obrigado aí pelo convite para a gente bater esse papo. Super animado aqui para a gente conversar sobre esse tema, um tema que eu estou acompanhando de perto, esse movimento já há algum tempo, né, dessa nova geração de CEOs mais técnicos. E vai ser super legal aqui também falar um pouquinho de como que a gente está olhando para esse mercado de startups, contar um pouquinho aqui também do que a gente tem visto aqui dessas equipes, desse novo perfil de founder. Pô, bem legal. E aí, Pedro, eu queria começar, né, esse assunto aqui, né, para a gente poder já dar uma contextualizada e aprofundar um pouco melhor. Na era da inteligência artificial, né, todo mundo fala, né, IA para lá, IA para cá. Como que você enxerga, né, dentro das startups aí que você vem acompanhando de perto, né, dentro do ecossistema de uma maneira geral, como é que o tema da liderança técnica, né, que ele não é somente um papel de suporte mais, né, a gente enxerga isso principalmente em grandes empresas, uma liderança que normalmente ela faz mais o papel de gestão, ela faz um papel ali de acompanhamento, e agora, né, nesse novo momento aí da tecnologia que a gente está passando, essas pessoas, elas realmente elas têm muito esse hands-on, né? A pessoa precisa colocar a mão na massa ali para poder tirar essas ideias do papel e pensar, né, de uma forma estratégica como é que aquilo vai se conectar com o negócio. IA é uma feature, IA é o produto, qual que é a sua visão, né, sobre a inteligência artificial e o impacto que ela vem trazendo, né, principalmente nessas novas empresas que estão surgindo no mercado? Legal, Marlon. Eu acho assim, depende se é produto, se é feature, depende do que você está construindo, né? Eu acho que tem negócios excelentes rodando com os dois modelos, né? Acho Uhum, sim, inteligência artificial é uma nova tecnologia. Essa tecnologia pode ser para criar novos produtos, que aí é um pouco a tese aqui da Canastra, né? A gente investe em startups que estão construindo produtos de IA, aplicações de IA, né? Ou uma empresa, uma grande corporação, vejo até mesmo startups que estão usando AI como feature e está tudo certo, né? Acho que o uhum, core, por exemplo, de uma seguradora digital é vender seguro. Se ela está usando seguro para escalar a máquina de venda dela, perdão, está usando IA para escalar a máquina de venda de seguros dela, está tudo certo, e eu acho que quem não está fazendo isso tá ficando para trás, né? uhum, Mas acho que é super importante também ter em mente que não dá para ir a mercado com um produto que é uma feature, né? Que é um wrapper, uma coisa relativamente simples de ser feita, como, por exemplo, um agente de AI em chatbot conversacional para atendimento, né? Isso é um tipo de aplicação de AI que já virou muito um produto de prateleira, já tem um monte de opções no mercado, tanto fazer isso in-house, com um N8N ou pegando uma solução mais sofisticada do mercado, dependendo da sua necessidade. Então, já são coisas que já estão validadas aí, o pessoal já está utilizando no mercado, né? Para o outro lado, tem um monte de coisas super legais acontecendo, principalmente para startups AI First, né? O que é o conceito de startup AI First? É uma startup, uma empresa de tecnologia, que o core do produto dela é uma tecnologia de inteligência artificial, né? Então, se ela tirar a IA,
o produto por si só não gera valor, né? E aí, para isso, você tem que estudar o caso de uso da IA naquele problema que você está se dispondo a resolver. Né? Será que IA é a primeira coisa? IA é o melhor use case? Às vezes não. Às vezes é uma solução de IoT, é uma solução minimamente de um SaaS, de um software, é, que não precisa ali de ter uma camada de tech stack de LLMs, de redes neurais, né, dessa parte mais, vamos dizer assim, que a gente chama de neural, né? Porque tem a simbólica, que é mais software, neural, Uhum. que é toda a parte de AI, redes neurais, etc. Então depende muito do caso de uso. O que eu vejo, às vezes, as pessoas querendo pôr IA para dar uma floreada no negócio e tentar emplacar isso no mercado, e às vezes eu acho que não é a melhor estratégia, assim. Acho que às vezes ou você realmente não é, não é que o seu produto não é IA, o seu negócio não é IA, e você vai estar usando IA porque, putz, vai alavancar o seu negócio, ou você vai a fundo mesmo para estudar se IA resolve aquele caso de uso especificamente, e aí daquilo vai nascer uma solução com IA. Então é um pouco disso, assim. Eu só acho que, assim, independentemente se é AI first, se é AI enable, né, Uhum. quem não está olhando, acho que deveria estar preocupado, assim, realmente, eu acho que não é mais um hype, é uma questão de realmente um momento de disrupção tecnológica que a gente está vivendo, muito grande, e que eu hoje estou na cadeira de investidor, mas se eu estivesse da cadeira de investidor, eu já estou olhando só para isso, mas se eu estivesse na cadeira de founder, com certeza eu estaria procurando alguma coisa de IA para fazer. É legal. Principalmente, acho que é um fato, né? Essa nova IA generativa, acho que a capacidade, né, que ela traz de otimizações, né, em larga escala, né, acho que não aconteceu nada no mundo, né, com esse precedente, né, que ela abre para a gente conseguir ter essas soluções personalizadas em escala, né, e aplicar diversos tipos de contextos, né, e a gente consegue realmente ter ótimas soluções ali dentro. Até porque, só voltando aqui um pouco que você falou, IA não é uma coisa nova, né? IA já tem algum tempo que ela acontece, esse boom surgiu aí principalmente com IA generativa, então, né, já tem muito tempo que existe algoritmos de recomendação, né, algoritmos preditivos, e essas IA generativas, elas abrem, né, o leque de possibilidades para resolver problemas que anteriormente eram mais difíceis, não quer dizer que eles eram impossíveis, mas era bem mais difícil, e agora, né, a possibilidade, né, de resolver problemas que eram corriqueiros acabam, né, ganhando uma escala e um tamanho como nunca visto antes no mercado. O próprio exemplo que você deu, né, esses chatbots de atendimento, a gente acha no quilo, né, você digita no Google, qualquer palavra dessa tem já dezenas de pessoas que estão fazendo mais do mesmo. Isso tem até a ver, né, com a próxima pergunta que eu quero te fazer, sobre até uma perspectiva, né, de um investidor, uma pessoa que realmente quer construir um negócio sólido, seja AI first ou AI enabled, quais são os principais diferenciais, né, que um investidor procura hoje numa startup de IA para que realmente a pessoa, minimamente, ela sabe que ela está indo na direção correta. Eu queria que você pudesse trazer um pouco dessa perspectiva. Acho que seja interessante, né, para as pessoas saberem o outro lado da moeda também, o que é avaliado, o que não é avaliado. Legal. Eu acho assim, para cada essa coisa de investir em startup, né, que a gente chama de venture capital, é uma classe de investimento que a gente investe num modelo que é um modelo escadinha. Então, você tem o rodada anjo, pre-seed, seed, série A, série B, série C, série D. Então, normalmente a gente vê bastante esses PRs no jornal, né? Startup levantou uma rodada série A de tantos milhões de reais. Então, aquilo é um estágio, um estágiozinho dessa escadinha do venture capital, né? Que é uma classe de ativo de investimento por estágios que a gente fala. Cada Uhum. estágio, né, tem um tipo de investidor. Então, se já é uma empresa que está faturando lá seus 10 milhões de dólares por ano, você não vai conversar com o investidor, por exemplo, a Canastra, que é um investidor
pre-seed. A gente investe, é o primeiro cheque da startup. Né? Você vai conversar com investidores aqui maiores que já estão olhando para essa tese, né? E em cada um desses estágios, né, é, existem critérios que o peso desses critérios são diferentes em determinado estágio. Então, quanto mais early stage é o negócio, menos a gente vai olhar, por exemplo, tração, a gente vai olhar até tecnologia propriamente dita, a gente vai olhar muito mais, por exemplo, pessoas, né? Porque a falta de um founder no início de uma jornada, ela é bizarramente maior do que tração, por exemplo, né? Se você não tem founder, você não consegue nem ir para o problema de tração. Você não tem equipe, você não tem as melhores pessoas com você para fazer aquele projeto. E quando você está lá na frente, né, a tração já é muito importante. Então, resultado financeiro, os investidores vão olhar isso com mais atenção. Então, a gente vê até alguns founders que, em determinado momento da startup, eles saem da operação, porque dali para frente ele não vai conseguir mais ajudar aquela startup, e aí normalmente traz um executivo de mercado, né? Tem muito founder que vai do 0 a 1 e depois daqui ele quer empreender de novo, ele não quer seguir em diante, não é o tipo de business que ele gosta de tocar. Então, dependendo aqui do estágio, tem um peso maior em determinado critério. Eu vou falar um pouquinho da canastra, que é o primeiro a primeira rodada de investimento da startup, aquela primeira rodada institucional, você vai ter que passar por um processo de due diligence, de convencimento, é um contrato que você tem que assinar, você tem um compromisso, e a partir daquilo você vai entrar nessa coisa do venture capital, que é essas rodadas, e aí você começa a ser cobrado, porque você tem agora investidores, e dali é up ou down, assim, ou você cresce e continua fazendo suas rodadas, ou provavelmente você não vai conseguir entrar mais nesse track em VC, fazer outras rodadas, e aí ou você vai matar o seu negócio, ou você vai virar um lifestyle business, ou vai virar um micro SaaS, um exit, um early exit que a gente fala, que você vai ser comprado aqui por causa do time, da tecnologia, carteira de cliente, mas não vai virar uma grande companhia, né? Nesse estágio inicial, né, aqui na Canastra, o maior peso, assim, o que mais importa para a gente são pessoas. Né? Então, quando a gente olha para as pessoas, para a equipe, e vê uma complementaridade, vê aquele brilho no olho, aquela confiança, né? E de falar, pô, cara, esses são os caras que vão fazer essa tese, né? Esse é o time que vai fazer essa tese. Isso para a gente pesa muito, sabe? Porque produto, tecnologia, putz, se o time é bom, eles vão fazer um produto bom, se o time é bom, vai usar as melhores tecnologias, vão encontrar uma forma de fazer aquele negócio, mas o time ele é muito importante nesse início para a gente, né? E aí, como a gente é uma tese especialista de AI, a gente tem algumas coisas que a gente olha. Assim. Primeiro, é que a gente não investe em solo founder. Se você não tem um co-founder, a gente não investe. Né? E se você não é o founder técnico, e você não tem um co-founder técnico, a gente também não investe. Né? Então, estava até fazendo uma análise junto com o head de operações nosso aqui da Canastra hoje, dos nossos últimos cohorts, que a gente tem um programa aqui de residência para empreendedores, né? Uhum. As startups que praticamente se estagnaram mais rápido foram as startups que não tinham CTOs. Então, porque você realmente se para ali no momento que, cara, você precisa fazer o produto, você precisa codar, né? É, então, apesar de que hoje está muito fácil fazer produto, né, com Lovable, prototipar, fazer MVP e etc., né, fazer uma grande empresa de tecnologia você não vai fazer com prompt, assim, você pode ter certeza. Então, ali é a primeira cara do seu produto, é um MVP, é um teste que você está fazendo, né, uma prova de conceito. Depois você vai precisar de um time de tecnologia, e aí a gente pode até falar um pouquinho aqui, né, Marlon, como que está esse novo perfil, né? Então, uma coisa nossa que a gente não investe em solo founder, a gente olha muito para a complementaridade desse time, e a gente pode depois falar um pouquinho aqui e a fundo nessa complementaridade, né? E aí, outro ponto, além do time, que a gente olha muito, é o problema que esse time está se dispondo a resolver.
que às vezes é um problema que é um problema só de uma empresa, ou só de poucos clientes, ou é um problema que já está sendo resolvido e que pô, já está bom do jeito que está, ou é um problema que já tem um monte de gente resolvendo, então você tem alta concorrência, ou já tem uma solução de mercado que resolve aquele problema e está tudo certo. Então, assim, o problema é muito pequeno e não tem pista para a empresa crescer. Né? Então, assim, tem que ser um mercado muito grande, preferencialmente de oceano vermelho, né? E de pouca concorrência. Né? Obviamente não é fácil, hoje acho que putz, o ecossistema, principalmente global, mas quando a gente olha para o Brasil aqui, está se desenvolvendo bastante, então tem muita gente empreendendo, muita startup legal surgindo, mas isso é um pouco que a gente olha, assim, né? E aí, obviamente, pô, tem competidor, quais são os seus diferenciais? Né? Pô, o mercado é pequeno, mas como que é o seu go-to-market? Você vai para outro mercado depois que você alcançar esse mercado, né? Às vezes a gente conversa com o founder ele só tem aquela visão, só vai fazer aquele tiro daquele mercado. Acabou aquele mercado, pô, qual que é o próximo passo? Ele não sabe a resposta. Aí, para a gente, não bate com a tese do fundo. A gente precisa que a empresa cresça ali 30, 40, 50, 100 vezes o valor do valor que a receita que a gente entrou. Né? Então, é um negócio que o mercado tem que ser muito grande, o problema tem que ser muito grande, não tem que ser um problema só de uma pessoa, tem que ser um problema que ele é replicável, assim, né? E aí você consegue fazer um produto que é replicável também para resolver aquele problema. Exato, até porque, né, resgatando aqui que você falou sobre o solo founder, né, que não investe em solo founder e precisa, né, ter um founder técnico, uma andorinha só não faz verão, né, já dizia aquela frase, quando a gente para, né, para poder ver, né, o que de fato um negócio, né, aqui não é simplesmente fazer uma feature, fazer uma ferramenta, a gente está pensando aqui num negócio, né, que vai ter um fundo sério por trás, investindo, né, que vão ter pessoas qualificadas para poder apoiar essa jornada. Até um outro ponto, se você não citou aqui, né, fundos sérios aí de venture capital, eles têm, né, toda uma rede de apoio aqui para poder impulsionar, né, os empreendedores que estão à frente ali, e precisa olhar sobre diversas perspectivas, né, para quem quer se arriscar de alguma forma aí em construir alguma solução de IA, né, quer entrar nesse mercado e quer empreender com IA, precisa, né, levar isso aqui muito a sério, porque precisa olhar para o mercado, precisa olhar, né, para a tecnologia, precisa olhar para a sua estratégia comercial, a sua estratégia de marketing, né, o produto propriamente dito, como que vai ser o relacionamento com os clientes. Então, né, são várias perspectivas que a gente precisa levar em consideração, né, para não ser mais um rapper, né, do GPT aí, que é o que a gente mais encontra atualmente no mercado. Então, isso realmente faz uma diferença enorme. E aí, Pedro, queria, né, te perguntar também para uma pessoa, né, que hoje em dia ela tomou a decisão, né, cara, quero empreender, né, hoje talvez eu trabalho em uma empresa, né, sou desenvolvedor, quero começar o meu próprio negócio, o que você orienta, né, o que essa pessoa precisa fazer, né, para que ela, quando que talvez essa pessoa precisa correr atrás, né, de um fundo de investimento como é o da Canastra, quanto que faz sentido, quanto que não faz. Eu acho que é uma outra informação relevante também, né, para quem quer tentar se aprofundar um pouco nesse mundo do empreendedorismo. Legal. Boa, Marlon. Eu acho assim, existem perfis e perfis de empreendedores, assim. Tem aquele que a gente fala que é o serial entrepreneur, que é a pessoa que faz uma empresa, vende a empresa, no outro dia, pô, já está procurando uma outra ideia de negócio para empreender de novo. E tem gente que é muito mais aquele empreendedor que está muito incomodado com algum problema, alguma coisa que ele olha e fala, cara, não é possível que é desse jeito que, sei lá, emite boleto, né? Putz, e ele tem normalmente ele sente essa dor até no dia a dia dele, na empresa que ele trabalha, fazendo a função dele, ele vê aquela oportunidade de criar, às vezes, um produto que vai ajudar ele naquele dia a dia, né? Aí, normalmente são os insight project, né? São aquele insight de projeto que você tem por causa de um projeto que você está participando, de uma dor que você está sentindo no seu dia a dia de trabalho, e você fala, poxa, e se eu mudar isso aqui, será que dá para eu ganhar dinheiro, né?
E aí esse dá para eu ganhar dinheiro, né? Que é, eu acho que é assim, cara, principalmente first time entrepreneurs, né? Empreendedores de primeira viagens erram muito, né? É ele olhar, ter uma ideia de negócio, ou porque, putz, estava confortável com alguma coisa, ou ele viu lá fora e achou legal, e ele vai e quer fazer o produto. Faz o produto, monta um produto e depois lança o produto, né? Acho que esse é um dos principais erros, as pessoas começarem pelo produto. Você tem que começar pelo problema. Se você é o perfil de founder que você está sentindo um problema, viu que tem um problema muito grande, uma oportunidade muito grande, e você quer montar um negócio, um produto, valide se aquele problema é problema de outras pessoas também, né? Então, às vezes é um problema só seu, né? Às vezes é um problema que, putz, as outras pessoas não têm. Então, vale a pena você conversar. Então, acho que esse início, a primeira coisa, quando você está sondando, se você quer empreender, se você quer fazer alguma coisa, procura validar se realmente o problema existe. Porque se não tiver problema, não adianta você querer empreender que você não vai dar certo. Você vai, Uhum. não vai dar certo, assim, né? Se você não tiver uma dor muito latente que alguém esteja disposto a pagar por um produto para resolver aquela dor, o negócio não vai parar de pé. Então não adianta você ter o melhor time também, não adianta. É um pouco assim, esse discovery, né? É muito importante de você já fazendo, né? E até mesmo para entender no perfil de co-founder que você precisa. Te dar um exemplo. Você está procurando uma tese, montar um negócio, que você quer empreender. Aí você não sabe por onde começa, você começou, pô, vou pesquisar, vou estudar alguns setores. Aí você está estudando o setor de saúde, encontrou um problema no setor de saúde, começou a conversar com as pessoas e foi vendo que aquele pô, tinha mais ou menos ali um feeling daquele problema. Aí você, putz, agora eu vou arrumar um CTO aqui, um co-founder técnico, para fazer uma health tech, né? Alguém que já foi de alguma health tech, alguém que tem muita experiência, e aí você traz, já monta ali, começa a montar, fazer que test drive, né? De partnership, acho que por 1, 2 meses, 3 meses trabalhando juntos para ver se a parceria vai para frente ou não. Acho que os objetivos das pessoas mudam, então tem que fazer um test drive. Mas aí no meio do caminho você viu que, putz, aquela tese de saúde, pô, não é a tese, você desqualificou ela e encontrou uma outra oportunidade em, não sei lá, fintech, uma coisa muito diferente. Talvez o seu CTO, o seu co-founder técnico não é o melhor co-founder para fazer uma fintech, né? Então, essa construção do time, ela tem que vir um pouco com a construção da tese. Porque senão, às vezes, você, poxa, traz. E aí, até um pouco para as pessoas técnicas, né, que querem empreender. Se quer empreender, se é um cara mais CTO ali, um cara técnico, poxa, principalmente o CEO, é muito importante que o CEO tenha conhecimento do mercado. Então, se você está entrando numa tese e depois muda a tese, putz, às vezes não é. Aquele CEO era bom para educação, não é bom agora para clima, né? Bem diferente, né, as coisas. Então, essa parceria, essa construção da equipe, ela também eu acho que tem que vir. Aí eu acho que tem que ter bastante maturidade de entender, às vezes, que, cara, poxa, não é o meu momento de empreender, estou saindo do projeto, pô, esse projeto eu acho que eu não tenho fit com isso, eu acho que, poxa, eu entrei aqui achando que seria uma tese de saúde, o negócio foi para uma tese mais para varejo e não é a minha pegada, né? Então, acho que essa oportunidade é muito importante e é um trabalho difícil, né? Montar esses quebra-cabeça não é trivial, tem que encaixar momentos de carreira das pessoas, complementaridade, se a tese faz sentido, né? Dá um exemplo, né? Pô, às vezes é um co-founder que tem experiência de B2B e você depois vai fazer um negócio B2C, pô, já é outro perfil de máquina de vendas, de go-to-market, de marketing, de estratégia. Os investidores são diferentes, os clientes são tudo diferente. Então, depende muito, eu acho, dessa construção, assim, acho que é uma coisa que, que tem que ser construída no processo, mas, cara, você tem que falar, no final do dia, você tem que estar falando com pessoas, assim, não acha que você vai começar a empreender do seu quarto, principalmente galera de tecnologia, né, pô, do computador, internet, cara,
tudo bem que está remoto, mas reach out nas pessoas. Ninguém vai te matar porque você está mandando um LinkedIn, você vai receber um monte de não, né? Mas, cara, os sims vão ser muito importantes para você validar se realmente, poxa, aquele co-founder tem um perfil que você quer, aquele cliente tem aquela dor que você está querendo procurar empreender. Então, conversar com as pessoas é muito importante no início. Se você não conversa, cara, você não está tendo feedback, você está muito limitado ao seu achismo, às suas hipóteses, né? Você tem que validar elas e para isso você tem que sair ali da sua zona de conforto, da sua zona de conhecimento e para outras áreas onde essas pessoas vão trazer insights que você sozinho não está vendo, né? Então, conversar com pessoas acho que é muito importante, assim, desde um conselho do amigo se tem que empreender ou não, até com um possível cliente ou investidor também, né? Aqui na Canastra, a gente adora conversar com os founders que estão tomando a decisão se quer empreender ou não. Então, inclusive, a gente tem 2 programas, Marlon, que é o matchmaking de co-founders, pessoas que aqui é um relacionamento, pessoas na física, para conhecer, networking, e a gente tem um outro programa que aí é para equipes que já estão querendo estudar uma tese, a gente começa a trabalhar com elas e fica aqui quase um semestre ajudando a validar, fazer conexões, entender se está aí no caminho certo, para o nosso fim, que é investir nesses melhores negócios, né? Então, a gente ajuda muito esses empreendedores antes mesmo da gente investir, para a gente ganhar a confiança deles mais rápido, a gente criar um relacionamento e ter tempo também para conhecer as pessoas, para ver como que elas trabalham, para a gente ir criando convicção de investimento. Perfeito, Pedro. E isso que você falou é muito real, né? Toda a ideia, ela é linda no PowerPoint até ela alcançar, né? O seu primeiro usuário, o seu primeiro cliente aí, cai por terra, né? Praticamente todas as premissas aí que faziam muito sentido na nossa cabeça, o mundo real não perdoa. E aí, né, passada essa primeira fase, né, de realmente, pô, quero empreender, né, o que eu preciso me preocupar, o que eu preciso correr atrás, então acho que você trouxe boas ideias, né, e o que a pessoa precisa se ligar. Agora, trazendo, né, um pouco para o tema aqui da conversa, que é focado no papel do CTO, né, por mais, né, que acredito que a grande parte das pessoas acredite que esse é o mais difícil, né, de talvez achar a dor, né, até construir uma solução, conseguir formar uma boa equipe, isso para mim é o primeiro degrau, né, da longa escada que precisa se percorrer, né, até alcançar, né, de fato, né, o sucesso, independente do que o sucesso representa para cada um, né? Acho que é subjetivo a gente colocar que o sucesso é puramente financeiro, mas esse é o primeiro degrau, né, de uma jornada que a pessoa vai precisar passar. E aí, de uma perspectiva, né, mais focada ali no papel do CTO, como que você enxerga, né, as diferentes papéis, atribuições e responsabilidades que um CTO, né, que um founder ele exerce, né, talvez nesse primeiro momento, que é de construção, né, que é de validação e de talvez alguma mudança de direção, né, o que normalmente esse CTO ele vai ser responsável, e à medida, né, que esses primeiros obstáculos eles vão sendo superados, né, o que tipo de atitudes, né, e que tipos de comportamentos e habilidades que esse CTO ele precisa, né, se desenvolver ou exercer ao longo desse processo, né, de crescimento dessa startup. Se você puder, né, contribuir um pouco aqui para a gente, até numa visão, né, de um venture capital aí, eu acho que é uma perspectiva que poucas pessoas entendem, se preocupam, né, mas não sabem o quanto que isso é valioso também, né, para quem está do outro lado apoiando esse tipo de empresa. Então, se você puder trazer a sua perspectiva, acho que vai ser bem válido para a galera entender. Legal, Marlon. Acho assim, cara, o CTO, né, o founder técnico ali, ele, cara, assim, em uma startup, ele é o cara que vai realmente, cara, levantar o produto para cima, assim, tirar o produto do PowerPoint, né? Então, eu acho que hoje em dia a gente tem muitas ferramentas aí que estão acelerando todo esse processo de desenvolvimento de produto, e eu acho que as pessoas mais juniores, elas estão experimentando IA de uma forma diferente, estão tendo, de uma certa forma, insights diferentes de pessoas mais seniores, né? Mas, ao mesmo tempo,
as pessoas seniores, elas, de uma certa forma, elas hoje em dia elas conseguem ser muito eficientes e ficar muito mais focado numa parte de design, da arquitetura, uma coisa, ajudar o CEO no, cara, o que, que vai ser aquele produto e consegue, de uma certa forma, usar bastante aí vibe coding para acelerar toda essa parte de tech por trás do produto. Então, estou vendo um perfil que é o seguinte, assim, a galera mais sênior de tecnologia, elas se desenvolvendo mais em negócios, estão indo mais para produto, gestão de produto e business, e não até mesmo, cara, uma venda mais complexa, etc. Até mesmo esses CTOs se tornando CEOs, né? Indo para a parte de gestão de talentos, né? E, as pessoas que estão fazendo produtos de tecnologia, uma turma bem nova, assim, tecnologia mesmo, né? Então, eu estou vendo um movimento disso, eu acho que é um momento muito bom para as pessoas novas de tecnologia empreender com IA e um momento ruim para ir trabalhar numa empresa grande. Porque numa empresa grande, o entry level, eles estão sendo substituídos muito por, cara, as pessoas sênior estão conseguindo fazer o trabalho do júnior, que era praticamente codar e ficar revisando código, né? Então, você consegue codar e você consegue revisar código com agentes. Então, você está indo para uma parte mais, cara, então vou para design da arquitetura, vou olhar mais para uma visão de product management do negócio, né? Então, eu acho que, mas ao mesmo tempo, essa turminha mais nova, os caras estão vindo com bastante know-how do que está acontecendo, assim, desenvolvendo soluções legais, né? Bebendo da água fresca. Então, hoje a média de idade de founders no geral, reduzindo para caramba, né? Então, tem um movimento interessante, assim. Então, eu acho que os antigos CTOs não são as pessoas que estão mais por dentro do tech stack de IA, né? Mas eu acho que eles estão indo para uma camada mais de business, que realmente eles não precisam saber desse tech stack, mas eles conseguem ter uma visão muito mais técnica do produto, né? Então, você ter se você, cara, parar para pensar, se esse antigo CTO, ele agora é o CEO, e ele é um cara que tem muita familiaridade com tecnologia, é para que ele consiga vender muito mais fácil o produto, né? Porque ele conhece de tecnologia, né? A ideia é que ele consiga vender melhor do que um CEO que é um cara só business, não entende de tecnologia, né? No entanto, quando a gente não tem números, tá, pessoal? É mais um feeling aqui meu que CTOs não são bons para vender, né? Mas eu acho que como esse perfil que a gente está falando é um perfil mais sênior, essas pessoas vão se desenvolvendo e aí acaba que sim, elas ocupam uma posição muito, eu acho, legal, que era agora ele é um CEO, ele tem um background técnico, ele já é um cara sênior, ele consegue vender, se articular bem, principalmente quando a gente está falando aqui de B2B, e uma galera mais nova aqui já vindo, cara, sabendo, pô, saiu, sei lá, o modelo XPTO, a turminha já testou de tudo que é jeito, já sabe o que, que dá certo, o que, que não dá, qual que é o tech stack, e faz produto rápido, testa rápido. Isso é muito legal, assim, essa galera que está vindo com esse background de fazer muito rápido, fazer produto muito simples e rápido, né, e testar rápido, enquanto aqui um CEO que era o antigo CTO orquestrando tudo isso, né, e fazendo essa visão de produto, vendendo esse produto, é um movimento que a gente está vendo, tá? Isso é bem legal, é uma coisa diferente, e cai muito na nossa tese que a gente não acredita que não precisa de ter pessoas muito técnicas para criar uma startup de IA hoje, porque você consegue fazer produto no Lovable e etc. E tal. A gente não acredita nisso. Assim. A gente acha que é bom para fazer protótipo, fazer MVP, mas para fazer uma empresa de tecnologia, quanto mais técnico é o time, sem, obviamente, pecar em business, né, que é muito importante, se você não vende, não adianta ter um produto muito bom, é muito importante, assim. A gente acha que as equipes mais que estão conseguindo, de uma certa forma, criar negócios relevantes, têm uma capacidade técnica muito boa e, de uma certa forma, estão
em média, se aprofundando muito bem no setor, conhecendo muito bem do problema que eles querem resolver. Legal. E aí eu concordo muito com você, acho que é algo, acho que talvez uma grande reflexão, né, para quem está nos escutando, que é, independente da sua senioridade, do seu papel, eu acho que é para todo mundo, quanto mais entender de negócio, é o que vai fazer a diferença, né, no final do dia. Porque, né, código está virando commodity, né, os canais de marketing, de uma forma geral, né, estão sendo chacoalhados aí com essa onda de IA que está invadindo. E quanto mais próxima a pessoa estiver do negócio, melhor ela entender o cliente, melhor ela entender a dor, ela consegue transitar, né, não necessariamente de uma forma profunda, mas ela vai entender, né, saber conectar esses pontos para que ela seja mais efetiva, e é o que vai fazer a diferença, né, no final do dia ali, seja para a empresa que a pessoa está criando, seja para a empresa que a pessoa trabalha, né, e esse eu acho que é um dos grandes né, insights que eu gostaria que vocês saíssem dessa conversa aqui. E o segundo, né, e eu concordo muito com você também, que é sobre acho que é um estigma, né, que tinha muito aí no passado, que o CTO, ele era o cara que somente desenvolvia, né, ele era o cara que ele pegava, tirava o produto do chão, né, ele que era o cara, tudo bem, né, que ele é a palavra técnica, principalmente no estágio inicial ali, sim, ele é a palavra técnica, mas quanto mais a empresa vai crescendo, né, esse arquétipo, né, do cara que só fica dentro do quarto programando, né, que ele não fala de negócio, né, que ele não conversa não lidera outras pessoas, isso caiu por terra, porque cada vez mais o CTO ele precisa exercer esse papel estratégico, principalmente para poder comprovar de que soluções técnicas são viáveis, né? Hoje parece que IA resolve tudo e não necessariamente isso é uma verdade, né? A tecnologia, ela é tecnologia, ela não é mágica, né? Ela tem limitações, ela tem até onde ela consegue chegar, e ter uma pessoa, né, que entende, né, tecnicamente para poder falar sobre esse tipo de proposta, isso, né, definitivamente faz, né, uma grande diferença aí para as empresas, né, de base tecnológica. E para a gente fechar aqui, Pedro, eu queria que você trouxesse, né, acho que uma mensagem para, né, as pessoas que estão nos ouvindo sobre, né, quero começar, né, de fato, né, dado toda essa aula aqui que a gente passou, essa troca de conhecimento, beleza, entendo que empreender é para mim, né, quero começar, quero correr atrás, né, por onde eu começo, né, como que a Canastra pode ajudar também esses empreendedores para a gente poder encerrar aqui o nosso encontro. Legal. É, cara, assim, no geral, pô, acho que esse, esse para mim é um dos momentos, cara, melhores momentos que eu vi, assim, eu tenho 8 anos de trabalhando no mundo de tecnologia, etc. Acho que esse é o melhor momento para empreender com AI, assim, para empreender no geral, então, cara, e quando você olha o que está mais crescendo, mais no hype do mundo é IA, então, se for para empreender, cara, olha o que está mais crescendo no mundo, o que está mais badalado no mundo e mergulha naquilo, e hoje é IA. Então, eu acho que é um momento muito bom, assim, para empreender. Eu acho que, cara, e se eu fosse técnico ainda, então, acho que, pô, turma técnica, em qualquer puxadinho, faz chover pra caramba. Então, cara, dá para testar, dá para fazer muita coisa legal. E falando um pouco de Canastra, assim, como que Canastra hoje a gente está nos posicionando. Então, a gente é um fundo, né, que a gente investe em startups de AI first, que estão fazendo produtos de AI, e a gente tem um cheque ali de 500 a 800 mil reais para investir nas primeiras rodadas de investimento dessas startups, né. E, além disso, a gente tem o nosso programa aqui de matchmaking para conectar esses founders e um programa de residência para ajudar founders a validar suas teses, lançar a sua startup, onde a gente também preferencialmente quer ser investidor. Então, a gente, fora isso, a gente tem uma plataforma de venture partners que a gente ajuda os founders desde desafios técnicos, desafios de IA, desafios de go-to-market e até mesmo recrutar talentos. A gente olha sempre, a gente tem uma comunidade hoje de mais de 200 founders de AI, que a gente ativamente faz bastante eventos, faz bastante eventos de conexão para a gente manter essa comunidade viva. Então, acho que como mensagem final, cara, está muito oportuno para empreender
E se vocês pensarem em empreender, tiverem alguma tese, ou procurando um co-founder, ou quiser bater um papo, procura a Canastra. Vocês me acham fácil no LinkedIn, Pedro Dias, Canastra Ventures. Adicionem lá, me mandam uma mensagem, que eu vou adorar bater um papo com vocês. Excelente. Eu posso falar, né, em primeira pessoa, né, até o convite, né, para a gente poder falar sobre esse tema. Eu acho que é um tema bem relevante para a comunidade aqui do Tech Manager de Resultado. Mas eu também, né, faço parte aí do programa da Canastra, então comprovo, eu acho que toda a qualidade, toda a seriedade do trabalho que o Pedro e o time dele vem fazendo. E o principal, né, insight que eu queria, né, trazer para você que está nos ouvindo é isso, né, o papel do CTO, né, como era visto aí no passado, né, não é mais, né, somente o cara técnico. Você é um líder de negócio, né, principalmente, que utiliza a tecnologia para poder tomar, né, decisões que vão influenciar diretamente aí o futuro da empresa. E como o Pedro falou, IA, né, é a principal onda, né, dos últimos tempos aí, para quem quiser surfar, né, de empreender, realmente está bastante propício para isso. E se alguns anos atrás, né, todo mundo era louco para achar um cofundador técnico para criar as startups, né, os apps mobiles da vida, hoje em dia a demanda está muito maior, né, e o potencial de impacto que essas pessoas podem causar aí na sociedade não está no gibi. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação de todos, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, Marlon. Tchau, tchau.